Olá, irmãos, estamos começando hoje uma série de devocionais em cima da carta de Filipenses, porque o choro pode durar mais do que uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu queria convidar vocês a meditarmos a carta de Filipenses. A igreja de Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, e Lucas nos relata lá em Atos capítulo 16 o início dessa igreja. E o relato de Lucas nos traz uma observação muito pertinente à nossa reflexão de hoje. Lucas relata que aquela igreja nasceu de 3 grandes encontros do apóstolo Paulo. Paulo se encontra com uma comerciante chamada Lídia. Depois Paulo se encontra com uma jovem escrava possessa por um demônio e utilizada pelos seus senhores. E depois Paulo ele é preso e se encontra então com um carcereiro. E assim começa a igreja de Filipos. Perceba que essas 3 pessoas, esses 3 encontros que tiveram com Paulo, elas receberam o evangelho. Era aquilo que Paulo tinha para dar para essas pessoas. E Paulo entregou os evangelhos a essas pessoas. E perceba também que essas 3 pessoas são totalmente de classes diferentes, de vidas diferentes, de mundos diferentes. Lídia era uma comerciante judia, rica, próspera, bem de vida, tinha suas condições, acreditava na aliança, na lei mosaica, orava a Deus. Foi assim que Paulo encontrou Lídia. Aquela jovem escrava, ela era escrava, ela era possessa, ela passava o tempo todo importunando Paulo, enquanto Paulo tentava evangelizar em Filipos, até que em um momento Paulo se vira para aquela jovem escrava e a liberta em nome de Jesus. E o carcereiro, ele era um servidor romano. O carcereiro, ele é aquele que servia a Roma pelo medo, né? Roma era um império. As pessoas serviam pelo medo da espada de Roma. E o carcereiro então era aquele que mantinha uma relação pelo medo. Independente da relação de Lídia, uma relação mais religiosa, da relação da escrava, uma relação mais utilitária, ou do carcereiro, uma relação pelo medo, o evangelho chegou nas vidas dele. E aqui eu quero trazer essa reflexão. Independente da relação que você tinha antes do evangelho chegar na sua vida, a verdade é que o evangelho um dia chegou na sua vida. E esse evangelho que chega na sua vida, da mesma forma que fez com aquela igreja de Filipos, com os primeiros membros daquela igreja, quer fazer isso com você também. Ele quer mudar as suas relações. O evangelho quer ser um modelo relacional sobre a sua vida. Depois que o evangelho chegou na vida de Lídia, da jovem escrava e do carcereiro, eles se tornaram irmãos. Eles formaram a primeira igreja lá em Filipos. Depois que o evangelho chega na sua vida, você então se torna um irmão em Cristo. Você é incluído na igreja do Senhor. Essa igreja que tem várias pessoas que vêm de vários mundos, mas que agora é abraçada pelo evangelho e transformada pelo evangelho. Eu convido você a permitir que o evangelho que lhe alcançou e lhe salvou continue modelando a sua vida. Que esse evangelho continue mudando as relações que você estabelece com o seu trabalho, com o seu casamento, com os seus filhos, com o mundo criado por Deus. Que ele seja esse instrumento de mudança total na sua vida, meu irmão.